secretários e secretárias de turismo de todo o Brasil. Eu sou Vanessa Leal, secretária de turismo de Pirenópolis, em Goiás, e também presidente da Ansed Tour. Estamos hoje aqui para mais um Ansedcast, aquele nosso momento dos secretários municipais de turismo, daquele bate-papo gostoso, onde a gente consegue compartilhar as nossas experiências, né, os nossos projetos, as nossas ações e inspirar outros colegas Brasil afora com as ações que estamos fazendo. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui conosco, faz parte da nossa diretoria da Ansed Tour, mas antes de revelar o nosso convidado, vou convidar a nossa vice-presidente, que hoje está de volta aqui com a gente na gravação dos episódios, Tatiana. Olá, que satisfação, Vanessa, voltar a esse episódio. Eu sou a Tatiana Turra, acompanho a Vanessa na Ansed Tour como vice-presidente. Estou à frente da equipe de turismo lá de Curitiba, no Instituto Municipal de Turismo. Não é uma secretaria, mas tem status de uma secretaria, trabalhando junto com o prefeito diretamente. E é uma alegria da gente poder reunir novamente os secretários, estar mais um episódio com esse convidado que é especial, que acho que vai trazer aí experiências novas de um município que às vezes é um pouco desconhecido, mas que eu acho que já vai revelar aí grandes surpresas, viu? Que satisfação. É verdade, Tatiana. E antes, da gente começar a entrar na nossa pauta, eu gostaria de pedir para que o nosso convidado se apresente, por favor. Ítalo Mendes, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Vanessa, bom dia, Tati. É um prazer participar com vocês aqui, um prazer poder contar um pouquinho de Grão-Mogol. Vocês conhecerem um pouquinho de Grão-Mogol, a cidade mais charmosa do norte de Minas, uma cidade que tem um potencial enorme para desenvolver o turismo, que tem feito um trabalho super interessante de estratégia, de políticas públicas de turismo. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a gestão do turismo e estratégias para a gente fortalecer a atividade. Seja muito bem-vindo, viu, Ítalo? A gente começa com uma pergunta, na verdade, para que você se apresente como profissional. Conte para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, quem é Ítalo Mendes, de onde você veio, Ítalo? Obrigado. Eu tenho uma trajetória de turismo e gestão pública, ao longo de toda a carreira. Eu me graduei em turismo na Universidade Federal do Paraná, há bastante tempo atrás. Depois tive uma outra graduação, outra formação na área de ciências sociais também, aqui na UNB. E, ao longo da trajetória, tive várias formações complementares no Brasil e no exterior, sempre aliando o turismo, meio ambiente, governança, estratégia, gestão, inovação, trabalhando todos esses temas, como que esses temas se interrelacionam aí com a política pública. Sou servidor de carreira do Ministério do Turismo, trabalho no Ministério do Turismo desde 2003, continuo como servidor do Ministério, onde ocupei vários cargos ali, na área meio, na área finalística, em várias posições do Ministério do Turismo. E estou tendo a felicidade, desde 2021, pela primeira vez, ter experiência da gestão municipal. Então, hoje eu estou como secretário de turismo de Grão-Mogol, que é uma cidade que fica no norte do estado de Minas Gerais, e ao longo desses primeiros 2 anos, colocar em prática, muito próximo do território, todo esse conhecimento, toda essa experiência, essas interfaces de desenvolvimento do turismo, que tem uma dimensão diferente, quando a gente trabalha a política pública federal, ou mesmo no nível estadual, é um trabalho muito mais de construção e compartilhamento de experiências, Quando você vai para o território, não, é de mobilização mesmo, de fazer as coisas acontecer, de ter um retorno mais próximo ali de pessoas e do território, Então, estou muito feliz de, nos últimos 2 anos, estar tendo essa experiência de ser secretário municipal de turismo. É um super desafio estar no executivo, Ítalo? É uma experiência, com certeza, muito diferente do que você já viveu em toda a sua carreira aí, Ítalo traz uma bagagem muito bacana e muito importante, que eu acho que vem contribuindo com o município de Grão-Mogol, especialmente porque Grão-Mogol, lá no norte de Minas, é um destino iniciante na sua atividade turística, Então, conta, Ítalo, por favor, um pouquinho de Grão-Mogol, das suas vocações, o que lá tem do turismo? Grão-Mogol é um lugar muito especial do Brasil, um lugar muito bonito e com muitas histórias, com muita coisa para contar. Acho que talvez o mais rico são essas histórias que a gente conta do turismo, Grão-Mogol é um dos primeiros lugares onde se descobriu o diamante no Brasil. É uma cidade histórica do ciclo da exploração de diamante. É o primeiro lugar que se descobre diamante no Brasil em Diamantina, o segundo lugar que se descobre em Grão-Mogol. Tinha uma conexão muito grande ali nessa rota do diamante ali entre Grão-Mogol, Diamantina e depois a Chapada Diamantina, que é fundada pelas pessoas de Grão-Mogol, que fundam a Chapada Diamantina. E esses 3 lugares contam o primeiro momento da exploração de diamantes no Brasil. Só que os outros, Diamantina e Chapada Diamantina, se consolidaram como destinos turísticos e Grão-Mogol acabou um pouco parado no tempo,
pelo seu lado bom e pelo seu lado ruim, porque se, por um lado, a economia do turismo não se desenvolveu ainda da forma que se espera, esse certo isolamento acabou ajudando a conservar a natureza. Então tem um entorno natural belíssimo, a cidade fica no alto da Serra do Espinhaço, que é a maior cadeia de montanhas do Brasil, com clima ameno, faz frio no meio do norte de Minas, então as pessoas se surpreendem com o clima, com a própria paisagem do Espinhaço. Tem um parque estadual importante no entorno, tem muita cachoeira, tem muita trilha para trek, muito lugar para pedalar, praias de rio, um entorno natural, espécies endêmicas que só existem ali, um entorno natural muito bonito, e a cidade também muito charmosa. É uma cidade histórica, com seus casarões coloniais. Depois eu pedi para colocar umas fotos para a gente aqui de Gromogol. Eu ia comentar isso, tem fotos, Ítalo? Tem algumas fotos de Gromogol, vocês vão ver como a cidade é charmosa, algumas construções em pedra, né? O material construtivo abundante lá é a pedra. Então tem umas paisagens muito bonitas. Tá aí. A gente tem algumas as cachoeiras de Gromogol do entorno, né? Quero mostrar para vocês as construções em pedra aqui, que chamam muita atenção. Essa é uma capela, né? A capela de Nossa Senhora do Rosário, que já mostra um pouco dessas construções em pedra na cidade. Quero mostrar depois também aqui os muros de pedra, né, que são muito comuns na cidade, essa construção aqui é a Casa da Cultura, onde a gente recebe os turistas, né, para informação turística, para eventos. A gente vê um pouco da... Ali é o seu escritório, Ítalo? Sei lá, só para a gente... A Casa da Cultura funcionava como secretaria de turismo, a gente tirou a parte administrativa, mas funciona hoje como um espaço de acolhimento do turista que chega à cidade, de informação turística. Alguns eventos a gente realiza aqui também. Tem a Igreja Matriz de Santo Antônio, vou mostrar para vocês. Essa Igreja Matriz foi considerada muito recentemente na avaliação de especialistas de patrimônio uma das 10 igrejas mais imperdíveis de Minas, e para ser uma das 10 de Minas, vocês imaginam o tanto de igreja que Minas tem, né? Vai ser considerada uma das 10 mais imperdíveis de Minas, é linda, toda feita em pedra, em madeira, igreja muito bonita. E tem também o presépio natural Monte de Deus, que é o maior presépio permanente a céu aberto do mundo. Então, você caminha, essas estruturas têm tamanho real, né? Então você caminha aí dentro de um presépio, né? Que é uma experiência. Então a cidade de Gromogol também é uma cidade muito charmosa, então um potencial enorme. Mas talvez o mais interessante, né, é que é uma cidade que desperta para o turismo agora, né? Então a cidade tem um fluxo turístico ainda pequeno, limitado, e quando a gente começou o trabalho em janeiro de 2021, existiu todo um desafio, né, de se construir governança, de envolver as pessoas, das pessoas se engajarem, acreditarem no turismo, sensibilizá-las para a importância, e a capacidade que tem o turismo de gerar emprego, renda, dinamizar a economia, gerar oportunidades para as pessoas no território, porque muitas vezes nesses municípios menores, os jovens vão embora do lugar em busca de melhores oportunidades. E acaba tendo uma qualidade de vida menor, até uma renda menor em grandes centros urbanos, que ele poderia gerar em lugares bonitos como esse, com o turismo. Ítalo, até essa tua fala agora eu achei bem bacana, porque acho que ficou claro em algumas das nossas reuniões com a Embratur esse trabalho do território, né, da parte cultural, que eu acho que casa muito com o que você está falando. E a gente vê algumas práticas realmente no mundo, a preocupação de você reter a população no ambiente natural e, na verdade, fazer com que ela valorize aspectos que são vocações ou produtos que são regionais, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma ação da JICA, que fala, né, que é a agência de cooperação japonesa, né, que fala muito disso, assim. Então eles fazem um trabalho de retenção dos jovens com relação aos leques, com relação aos guarda-chuvas, e isso acaba se tornando um produto turístico, tanto a oficina com eles, né, com o turista, como o desenvolvimento do produto e o repasse daquela tradição, né? Eu lembro também que você comentou agora há pouco, assim, da questão do artesanato, da economia criativa, já que você tem esses produtos, tem alguma coisa que se destaca aí? A gente fugiu um pouquinho da pauta, né, Vanessa? Mas eu acho que era... Eu acho que o desafio é exatamente esse, assim, a gente dinamizar toda a cadeia produtiva no território e potencializar isso com o turismo, né? E não só as atividades turísticas no território, é um território muito vocacionado para o ecoturismo, para o turismo de aventura. Então, o cicloturismo é muito forte no município hoje, o trek é muito forte. A gente tem trabalhado hoje observação de aves, o astroturismo, né? Observação do céu noturno, o turismo cultural, as pessoas vão por conta do centro histórico, até do turismo religioso, mas a gente trabalhar como que isso impacta toda a cadeia. Um bom exemplo é o artesanato. O artesanato de Gromogol é extremamente reconhecido no Brasil inteiro, eles vendem para lojas de decoração do Brasil inteiro, eles produzem peça exclusiva, por exemplo, para Tokstok, essas grandes redes de decoração do Brasil. Mas também um trabalho,
um exemplo que eu gosto de destacar são o trabalho das quitandeiras. Existe na cidade uma rede de quitandeiras que produzem os quitutes mais gostosos que você possa imaginar, de biscoitos, do tareco, que é um biscoito típico, roscas, bolos, licores, doces, que não estão numa rede formal de distribuição. Essas pessoas produzem em pequena escala, eles já têm seus clientes fixos e eles passam na casa de cada pessoa e deixando aquelas roscas que eles fazem, e as outras pessoas que visitam a cidade não têm a oportunidade de conhecer, né? E a gente potencializa com o turismo essa oferta comercial desses produtos que aumenta a renda, gera emprego para essas mulheres, gera emprego para essas pessoas, né? Que o turismo acaba transformando, né? Não só a atividade econômica diretamente relacionada, mas gerando benefícios para toda a cadeia, para toda a cidade. Muito legal. Parabéns. Muito bacana. Ítalo, e pensando, né, em todo esse aspecto de desenvolvimento, porque quando a gente fala um município que é principiante no desenvolvimento da sua atividade turística, eu falo, os desafios são outros, né? Quando a gente está numa cidade que o turismo já acontece, né, que a cidade já tem o seu fluxo, os problemas são outros, né? A gestão, a administração tem um outro foco. E quando a gente fala de um destino principiante, tem muitos desafios que eu imagino que você deve encontrar em Grão-Mogol. Um deles é essa parte, né? Como você colocou, a sensibilização, né, da valorização desses saberes e fazeres locais com apropriação disso para o turismo, né? O que mais que vocês têm feito lá, Ítalo, nessa questão de pensar nesse impulsionamento mesmo da atividade turística? Acho que o primeiro desafio é constituir governança, né? Assim, qualquer processo de desenvolvimento é feito por pessoas. Então, preparar as pessoas, sensibilizar as pessoas, envolver as pessoas, talvez seja esse grande primeiro desafio. Eu sempre falo, se a gente não tem um grupo de pessoas engajadas naquele território, mesmo que sejam poucas no início, no primeiro momento, o turismo não vai acontecer ali. Ninguém faz nada sozinho, né? A prefeitura não faz nada sozinho, a Secretaria de Turismo não faz nada sozinho. É preciso que a gente engaje esse grupo de pessoas. Então, esse desafio de fazer as pessoas acreditar nesse sonho, envolvê-las, ter todo mundo trabalhando juntos, foi o primeiro passo. Mas logo em seguida construir uma estratégia exitosa, né? Assim, acho que esse desafio da inteligência coletiva em tomar decisões. E a gente procurou desde o primeiro momento constituir uma estratégia que tem um olhar muito mais inovador, arejado do processo de pensar o turismo, né? Então a gente um planejamento muito focado na demanda, a gente olhar quem que é o turista que consome o que a gente tem, né? Mesmo que a gente olhe as nossas potencialidades, mas com muito foco na demanda, desenhar produtos turísticos que alguém queira comprar hoje, de um formato mais ágil, né? Eu fico falando assim, com mentalidade startup, né? Assim, do errar rápido e barato, né? Então a gente tem utilizado metodologias ágeis, né, para a gente agir e avaliar a resposta, o acerto ou o erro daquela iniciativa de forma muito rápida e muito focada na presença digital e na oferta de experiências, né? Então, assim, qual a qualidade da experiência que a gente oferece para o turista ali e como é que a gente oferece isso hoje no mundo da decisão, que é completamente digital, né? Desde o primeiro momento, a gente constituiu duas estratégias separadas. Uma estratégia do município de Grão-Mogol, que é uma estratégia que foca o mercado regional, no raio de 150 quilômetros, no máximo 2 horas de carro, mora em torno de 700 mil pessoas. E, por outro lado, uma estratégia regional, onde a gente trabalha com os municípios todos do entorno, criando um produto que tem potencial para ser um produto nacional, para atrair turistas de todo o Brasil para lá. Então, um dos focos foi a questão da estruturação da governança, né? Um outro foco de formatação de produtos. E em relação à questão de oferta de serviços, equipamentos turísticos, como é que é isso lá em Grão-Mogol? Esse talvez foi o primeiro grande desafio a ser enfrentado, né? Quando eu cheguei na cidade, na minha primeira conversa, quando eu cheguei na cidade, o primeiro mês eu só ouvi, né? Eu conversei com todas as pessoas, os antigos gestores do turismo, os gestores atuais de outras áreas da prefeitura, os empreendedores de turismo, a população da cidade em geral, para ouvir, né, das experiências anteriores, de todas as coisas. E na minha primeira conversa com o prefeito, eu disse, prefeito, a cidade é linda, a cachoeira é linda, ou o casario colonial é lindo, tudo muito bonito, mas falta negócio, né? Nosso desafio é trazer negócio para a cidade. Tanto é que a gente trouxe junto a estratégia de desenvolvimento econômico em si, que o turismo tem capitaneado. Mas é o desafio de gerar negócio na cidade. A oferta de hospedagem na cidade não é ruim, né? Você tem uma oferta hoje que tem mais ou menos 350 leitos, que e diversificado que em empreendimentos diversos, né, que atende à demanda atual que a gente tem, mas ainda tem uma oferta limitada de serviços de alimentação.
né? Que é uma coisa que a gente tem trabalhado, apesar de ter, por exemplo, um projeto de enoturismo super interessante, que oferece alta gastronomia na cidade, associada ao vinho produzido, mas essas experiências ainda são poucas. Então, a gente tem vinho produzido na cidade? Vinho produzido. Grão-Mogol tem bacana. produzido uvas Merlot com alta produtividade e conseguiu produzir vinhos de muito boa qualidade. A gente tem, Grão-Mogol tem se consolidado regionalmente como um destino de enoturismo, então muita gente já vai para Grão-Mogol para vivenciar a experiência do vinho, quem está no entorno, e aí isso é um diferencial para o produto nacional, porque quem vai pedalar, por exemplo, em Grão-Mogol, a gente recebe hoje turistas de todo o Brasil para pedalar lá, ele tem a oportunidade de provar um vinho. Grão-Mogol provar a culinária mineira, mas harmonizado com vinho feito na cidade. Que destino plural, hein? Eu achei assim, né? A gente não tinha muito conhecimento, já tinha uma expectativa muito grande, porque a gente já, né, conhece o Ítalo há bastante tempo, sabe, né, da carreira profissional dele, da presença, da participação aqui no Ministério, né? Então, acho que muitos de nós já conhecíamos ele. Sabia que viria muita coisa, mas acho que é uma grande surpresa ter essa pluralidade aí em Grão-Mogol, né? E achei bacana que também é um destino que se destaca de outras cidades históricas aí de Minas, né? Na sua formação, por mais que tenha a igreja, tem a questão da pedra, enfim, mas é uma arquitetura diferente, né? Então, acho que isso... E um conjunto de histórias bem diferentes, assim, em Grão-Mogol é super interessante, porque várias coisas... Em Grão-Mogol, por exemplo, muda o padrão de exploração de diamantes do mundo, né? Assim, é o primeiro lugar no planeta onde se descobre diamante no veio da rocha, que é hoje o grande padrão de exploração de diamante, e lá, por exemplo, tem um monumento geológico, né, que é Pedra Rica, que é esse local, assim. Tem várias histórias de enfrentamento entre a coroa e os garimpeiros, com histórias riquíssimas ali desses embates e todas dessas lutas que se deram no território. Tem figuras, né, simbólicas, o Barão de Grão-Mogol, que é a pessoa que ajuda a construir a igreja, que é o primeiro prefeito da cidade. Então, tem uma série de histórias, né, que vão ilustrando toda a ligação do diamante, né, de levar o diamante dali pelos caminhos proibidos que se chamavam, pelo norte do estado até o porto de Porto Seguro e Salvador, e hoje a gente está transformando isso em trilhas de longo curso, né, tem a Transespinhaço que liga a cidade. Então tem uma série de produtos que a gente tem trabalhado, então o turista que vai para Grão-Mogol hoje, ele tem a oportunidade, né, de não só vivenciar a experiência que ele busca, por exemplo, se alguém está indo pedalar para lá, vai pedalar em boas trilhas, ou quem vai fazer trekking encontra boas trilhas de trekking, ou quem vai observar aves, mas faz isso num destino onde você tem uma boa gastronomia mineira, onde você toma um vinho harmonizado, onde você visita construções coloniais, mesmo que seu foco seja, por exemplo, pedalar, visitar uma igreja igual essa, tem a oportunidade do presépio, que é uma experiência muito interessante, então você começa a levar outras ofertas complementares para o turista que visita o território. E esse foi nosso desafio, pensar o turismo da cidade, e a gente tem feito esse esforço, a gente comentava sobre os serviços, um dos esforços que a gente fez nos primeiros 2 anos, por exemplo, é a atração de investimentos. A gente tem feito guia de oportunidade de investimento, seminários de atração de investimento, alguns focados, inclusive, em serviços de alimentação fora do lar, para trazer investidores, para mostrar as oportunidades para a cidade, para que eles investam ali. Um trabalho muito grande de apoio ao empreendedorismo local, porque a gente também não quer que todos os negócios da cidade sejam de propriedade de pessoas de fora e a população só trabalhe nesses lugares, igual acontece em muitos destinos turísticos consolidados. A gente tem apoiado fortemente o empreendedorismo local, principalmente o empreendedorismo feminino, né? E é o que tem, inclusive, dado mais respostas. As mulheres têm se engajado muito, né? A gente mediu o emprego no turismo lá. O emprego no turismo é predominantemente feminino. Em torno de 65% dos empregos formais no turismo hoje na cidade, já são mulheres que trabalham, principalmente mulheres jovens. Mas a gente criou programas de fomento ao empreendedorismo feminino e de fomento ao empreendedorismo em geral, mas as mulheres que têm dado a melhor resposta, então a gente criou programas específicos, muitos em parceria com o Sebrae, para fomentar o empreendedorismo feminino. A gente tem fomentado esses novos negócios na cidade e também feito um esforço muito grande de qualificação, né, de dar qualidade ao produto turístico. Então, a gente investiu desde o primeiro momento muito em capacitação. O primeiro ano foi muito de capacitação para o setor de alimentação, né, de alimentação fora do lar, de gastronomia, com cursos e também com assistência técnica, né, consultoria dentro dos empreendimentos deles. No ano passado, a gente já investiu mais em formação de guias, condutores, melhoria da gestão para os empreendimentos em geral.
E esse ano a gente tem essa capacitação aí, a gente tem uma agenda muito grande de formação esse ano, que envolve desde curso de História de Grumagol para profissionais de turismo, com historiador, uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, um curso de extensão, tem sido super interessante, até um curso com a Organização Mundial de Turismo. A gente está fechando parceria com a Organização Mundial de Turismo para levar o que tem de mais relevante hoje em gestão, em conhecimento do turismo. Vai vir um especialista europeu que vai participar conosco lá no território, com convidados de turismo, de gestores de turismo de todo o Brasil, inclusive do exterior, para que a gente tenha essa oportunidade de compartilhamento de experiências, né? Então, um desafio de internalizar conhecimento no território, para realmente transformar o território. E como que está sendo visto isso, Ítalo? Eu imagino que está sendo uma revolução, né? Porque a gente fala de uma cidade pequena, né? Não sei qual é a principal economia de vocês, mas eu imagino que o turismo ele vem trazendo, né, um outro olhar para essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Esse primeiro passo que está sendo dado em relação ao desenvolvimento do turismo, como é que tem sido a aceitação? As pessoas estão entendendo, elas estão se engajando? Você falou em mais ou menos 2 anos, né, que o trabalho já está sendo feito. Isso, Grumagol ela ainda vive de alguns grandes projetos de desenvolvimento. Então, no território da cidade, tem 2 usinas hidrelétricas, né? A usina elétrica de Irapé é uma das maiores do estado. Tem grandes projetos de silvicultura, né? Então, as maiores massas, os maciços de eucalipto e pinos da América Latina estão naquele território. Tem mineração, né? Mineração de areia, granito e mármore, hoje de minério de ferro. Então, mas todos esses grandes projetos de desenvolvimento chegaram no território sem compartilhar os benefícios da atividade com a população em geral. Então, poucas pessoas ganham muito, né? E as pessoas sempre enxergaram no turismo uma oportunidade de, pela primeira vez, o benefício do desenvolvimento ser estendido a toda a população, a maioria da população, né? Mas, por outro lado, eu fico brincando que as pessoas lá são frustrados e esperançosos, ou são esperançosos e frustrados. Porque há muitos anos eles escutam que o turismo vai chegar lá. Qualquer pessoa que chega em Grumagol fala assim, cara, esse lugar é um destino turístico, né? O turismo, isso aqui vai bombar com o turismo. Mas eles escutam isso há 20, 25 anos e o turismo nunca chegou. E isso desengaja as pessoas, cria um processo de frustração, né? Mas quando você começa a conversar, o olho já começa a brilhar novamente, as pessoas se engajam novamente. E hoje eu vejo isso, assim, sabe? As pessoas começam a acreditar de novo. A gente mediu o crescimento do emprego formal no turismo. Nos primeiros 2 anos do trabalho, o emprego formal cresceu 50%, né? Hoje a gente já tem vários operadores comercializando o destino turístico, né? Grandes operadores de cicloturismo do Brasil, de fora, operadoras regionais de cicloturismo, operadoras em geral, agências de viagem comercializando. As pessoas já veem isso, já tem investimento chegando, né? Esse ano a gente vai investir quase 10 milhões no investimento do turismo, né? Desde captar recursos com o Instituto Estadual do Patrimônio para a restauração da igreja, ou com a cooperação do governo da Noruega e o Instituto Estadual de Floresta para a estruturação do Parque Estadual. Então, tem uma série de investimentos, uma parceria muito grande com o SEBRAE, para o fomento do empreendedorismo. Então, essas coisas vão transformando a realidade da cidade, né? Então, as pessoas vão percebendo que o turista está, de fato, chegando. Ainda que não é simples, assim, não é fácil, né? Muitas vezes a gente apresenta, contando o lado, os êxitos, os sucessos, mas é desafiador, né? Assim, são coisas que caminham a passo devagar, é sempre um desafio de convencer a gestão, de mobilizar apoios, de trazer investimentos. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que ele se dá. Ele tem acontecido de forma acelerada, né? Mas que não deixa de ser um processo lento, como todos os processos de desenvolvimento são, né? O lado bom é que a prática, né, o exercício, as estratégias, elas têm sido reconhecidas. Então, por exemplo, esse projeto regional integrado que a gente trabalha lá, foi apresentado, foi selecionado no ano passado como uma das melhores boas práticas de desenvolvimento regional do turismo em Minas, inclusive publicado no manual pela Secretaria Estadual. A gente também foi convidado a apresentá-lo no Ministério do Turismo, no Seminário Nacional da Regionalização, como uma das 10 experiências de sucesso do Brasil de desenvolvimento do turismo regional. Então, sim, o trabalho começa a ganhar visibilidade e esses apoios são importantes, né, para a gente avançar cada vez mais. Sem dúvida. Me chamou muita atenção na tua fala o fato de, às vezes, a gente se preocupa com o ótimo, né, e talvez o bom já seja um caminho para a gente chegar, que foi aquela questão de trabalhar a governança, né? Às vezes a gente quer chegar já com tudo muito bem planejado, executado. E hoje a gente vê aí os exemplos das startups, acho que você citou isso, né? Que a gente não precisa ter até a
a visão deles é, se você quer ter um carro, você não precisa ter um carro, você começa com o patinete, e daí você vai aprendendo com isso, acho que você vai engajando mais, né, no nosso caso, o trade turístico, eles vão pouco a pouco sentindo os resultados, se qualificando, acho que é uma oportunidade também deles se qualificarem, né, compreenderem melhor os seus negócios e novas oportunidades de negócios ainda que vem pela frente, e assim vamos avançando. E isso é uma coisa que a gente tem adotado muito lá em Curitiba também, porque a gente vê esse processo do engajamento e com isso forma-se e consolida-se a governança mais colaborativa, porque senão fica sempre ou na administração pública, ou se a gente tem um grande parceiro à frente, mas eu acho que nesse caso, né, sempre fica na administração pública o peso maior. E quando a gente tem esse processo muito colaborativo, uma governança forte, atuante, reunida, eu acho que os esforços acabam sendo menor para todo mundo e o resultado é maior para todos, né? Eu sempre tive uma crítica muito grande dos modelos de planejamento turístico, que eu fico brincando que é o plano da cidade perfeita, né? Então, alguma consultoria, muitas vezes, de fora, chega lá e fala assim, você tem que fazer isso, e é um calhamaço de 400 páginas, que nem se o mandato fosse de 16 anos, e se você tivesse R$1 bilhão, você conseguia fazer aquilo tudo, né? Então, não tem escolhas estratégicas, né? E o modelo de planejamento que a gente tem adotado é o contrário disso, né? Assim, muito com foco na demanda, um olhar na demanda, né? Com visão de longo prazo, mas com planos de ação de curto prazo, né? Focado muito no design de experiências e na presença digital, mas que eu fico brincando que é a mentalidade startup, que é essa ideia na startup a gente fala que é o MVP, né? O mínimo produto viável. E eu falo que a gente trabalha lá o mínimo produto turístico viável, né? Então a gente trabalha qual que é o produto turístico hoje que a gente consegue colocar no mercado. A gente tem operadoras parceiras, a gente já vende esse produto, a gente tem feedback dos turistas que vão para lá, tem feedback das operadoras e a gente melhora. E esse isso monitoramento é sensacional, né? Para todo mundo compreender, né? E a gente não gera frustração nas pessoas, porque elas não vão ficar esperando 4 anos o turista chegar. O turista já está chegando. Hoje, talvez esteja chegando 350. A gente quer chegar a 3.500. Mas os 350 que chegam por semana na cidade já dá já movimenta a oferta local, já permite reinvestimento do empreendedor, ele já dá visibilidade, já são pessoas que estão compartilhando isso nas suas redes sociais. Então, esse mínimo produto turístico viável, eu acho que é a lógica que a gente devia buscar nos nossos destinos turísticos. É verdade. Isso acho que vale para todos, independente do tamanho, dimensão. Acho que hoje a questão é começar, né? A gente ter uma iniciativa e vamos nos ajustando e vamos avançando mesmo. E é bom até que minimiza frustrações, né? Quando a gente trabalha com... Eu achei interessante a sua fala, você falou o plano turístico perfeito, da cidade perfeita, né? O plano turístico da cidade perfeita, né? Isso gera uma expectativa na comunidade empresarial, como você bem colocou. Se eu tivesse 16 anos de governo, R$1 bilhão, talvez eu não conseguisse realizar isso tudo, né? Então, quando você trabalha nesse formato mais simplificado, do mínimo produto viável, né? No engajamento das pessoas, eu acho que gera um conforto maior e menos frustração nesse sentido de achar que vai alcançar esse plano turístico da cidade perfeita, né? Ítalo, foi muito bacana a sua colocação. Mas eu queria aproveitar a fala que você fez em relação a esse trabalho que vocês fazem de forma regional. Queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, como que é esse trabalho regional? O que vocês fazem? Quais são as cidades envolvidas? Porque, afinal, se vocês estão com uma das melhores práticas, vamos compartilhar aí com os nossos secretários, né? Isso é super interessante, porque a gente começou no início do trabalho uma estratégia para o município, né, pensando no mercado regional, mas, ao mesmo tempo, a gente reuniu os municípios do entorno que compartilham a identidade comum para trabalhar um projeto regional, onde a gente se reconhecia. Hoje a gente trabalha 5 municípios, Gromogol, Cristália, Botumirim, Itacambira e Turmalina. A gente sabia que todos os nossos 5 municípios, se trabalhássemos isoladamente, a gente só ia receber turistas de fim de semana. Aquele turista espontâneo que vem com agência organizada ou com seu próprio veículo, e passa o fim de semana. Mas se a gente quisesse disputar o turista de um grande mercado emissor, esse turista não ia ficar no território, porque ele vem, fica 2, 3 dias, tem a sensação que já viu tudo, né? Porque o que a gente tem de oferta estruturada hoje só comporta 2 ou 3 dias de experiência. Agora, quando a gente trabalha integradamente, regionalmente, todos os municípios, aí o turista tem experiência em cada um dos destinos, ele vai lá, passa uma semana, vê 8 cachoeiras e vai embora assim, cara, ficou 40 sem ver, né? Eu fiz 5 trilhas, tinha mais 16 para ver. Então, dá aquela sensação gostosa do turismo, assim, eu preciso voltar nesse lugar, né, que eu não consegui ver metade das coisas que eu queria fazer. E a gente desenhou um projeto regional integrado, que a gente chama hoje de Cordilheira dos Pinhais, que é o nosso destino
integrado, que remete a esse conjunto de montanhas que tem em Minas, que é a maior cadeia de montanhas do Brasil, a Serra dos Pinhais, considerada a única cordilheira brasileira. Então, essa é a nossa estratégia regional integrada, a gente adotou essa identidade. A gente construiu uma governança regional também, onde faz parte os atores do Executivo Municipal de todos os municípios, os empresários de todos os municípios e também os legislativos municipais, tem representantes de vereadores dos municípios todos envolvidos. Desenhamos uma estratégia que a gente vem implementando essa estratégia nos últimos 2 anos. A gente já está no momento hoje que a gente já tem operadoras comercializando produtos regionais. A gente já teve em feiras nacionais, como o Congresso Brasileiro de Ecoturismo e de Aventura no ano passado, fazendo um pré-lançamento do destino, e a gente apresenta agora o destino no dia 16 de março, a gente faz um evento em Belo Horizonte, lançando esse novo destino turístico brasileiro. Que é a Cordilheira dos Pinhais, focada principalmente no ecoturismo. A gente tem trekking, tem trilhas excepcionais de trekking, a gente tem cicloturismo, a gente tem muita cachoeira, tem parques estaduais, tem observação de aves, por exemplo, com a Rolinha do Planalto, que é considerada uma das 5, 10 aves mais raras do mundo hoje, e a gente recebe turistas do mundo inteiro para ir lá observar aves na reserva da Rolinha do Planalto. Então, a gente tem um produto nacional que não perde nada para grandes produtos brasileiros, como a Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros, esses grandes destinos do ecoturismo brasileiro. Então, esse é o novo destino que a gente trabalha agora para lançar, apresentar, e a gente tem na estratégia também um esforço muito grande de qualificação. Então, acho que isso é uma visão importante, a gente pensar que talvez a gente tenha que ter olhares diferentes, produtos diferentes para mercados diferentes. A gente teve esse cuidado de que, se eu quero exportar o mercado nacional, eu preciso trabalhar com meus vizinhos. Se a gente desenhou regionalmente um produto forte, que aí agora a gente vai para grandes centros. Agora eu consigo trazer turistas de São Paulo, de Belo Horizonte, de Brasília, do Rio, de Salvador, para passar uma semana no meu território, ter uma série de experiências de excelente nível e voltar encantado e com a sensação de que ele precisa vir a esse território muitas outras vezes. Então, não, eu vou fazer uma pergunta sobre essa questão da regionalização, porque você citou 5 municípios, né? Eu imagino que coordenar, né, gerir um grupo com 5 municípios, né, não é algo fácil, né? A gente está falando de um produto regional aí, a gente está falando de 5 secretarias, a gente está falando de 5 prefeitos, de 5 olhares diferentes. Como que vocês trabalharam essa harmonização, definição dos produtos? Vocês tiveram algum estudo, alguma estratégia que auxiliou vocês? Como foi feito esse processo? Primeiro a gente criou uma governança, né, como qualquer processo de desenvolvimento. Então a gente hoje tem um grupo de 30 pessoas, 6 de cada município, né, dos 5 municípios ali, que envolve empresários, gestores públicos, vereadores. Depois a gente trabalhou o desenho com esse grupo de uma estratégia. Então a gente já fez 2 seminários de planejamento com esse grupo, um no início de 2021 e outro agora a gente acabou de revisar o planejamento, onde a gente envolve não só a governança, mas como parceiros também, o SEBRAE, as universidades, outros parceiros regionais que trabalham com a gente, trabalhando uma metodologia própria, né? A gente trabalhou um pouco do que eu estava contando, um pouco dessa lógica de startup. A gente desenvolveu um canvas do turismo, a gente trabalha o modelo canvas do turismo para esse desenho da estratégia, e o que a gente tem feito é um esforço muito grande de execução e de implementação. Então, a cada mês, a gente faz um encontro em cada um dos municípios, onde cada município apresenta as ações sob responsabilidade do andamento, e a gente vai monitorando, avaliando e, eventualmente, corrigindo, fazendo ajustes. E pensar que, desde o primeiro momento, a gente contou com apoios importantes. Então, por exemplo, a gente tem um apoio muito importante do SEBRAE, que é nosso parceiro não só financeiro, mas técnico. Então, o SEBRAE investiu dinheiro, acreditou nessa proposta desde o início. A gente tem a parceria do governo do Estado de Minas, então a gente captou recursos via edital com o governo do Estado de Minas para a realização de ações no território. A gente tem na universidade, hoje a UFVJM, que é a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, que tem presença no território, como um parceiro importante para o desenvolvimento da atividade ali. Então, todas essas parcerias viabilizar esse processo de integração, né, desenvolvimento regional integrado, que tem sido muito exitoso. É impressionante o comprometimento das pessoas. Assim, eu acompanhei vários processos de desenvolvimento, né, de turismo no Brasil inteiro, inclusive no exterior. Em poucas oportunidades, eu vi um grupo se tornar tão coeso, tão engajado, num espaço tão curto de tempo. Bacana. Muito eu te interrompi bacana. na hora da sua pergunta, Tatiana. Não, mas acho que foi excelente que a tua estava mais alinhada até com esse processo. Mas realmente, parabéns, Ítalo. Acho que foi que trabalho exemplar para todos nós, na verdade. E a minha pergunta, na verdade, é assim, eu tive a oportunidade de estar lá em Montes Claros, que é uma das cidades maiores da região, e me surpreendi, na verdade, com a facilidade de acesso. Então, acho que era bom a gente comentar sobre isso, porque às vezes as pessoas não têm, né, noção, temos noção da localização, mas como chega, como que vocês trabalham isso?
Isso. Grão-Mogola fica a 140 quilômetros de Montes Claros, né, e a 150 quilômetros, mais ou menos, de Salinas. São as duas cidades polos mais próximas e os principais mercados emissores. Mas para o turista de longa distância, o turista desce em Montes Claros. Montes Claros é uma cidade muito bem servida de conexão aérea, né? Então você tem o aeroporto, você tem conexões rodoviárias, seja via ônibus ou várias rodovias que conectam a cidade. Mas a conexão aérea é muito fácil, tem voos diretos de Brasília, voos diretos de Belo Horizonte, voos diretos de São Paulo, que vão até Montes Claros. E aí a gente tem serviço de transfer que busca direto no aeroporto em Montes Claros, e a 140 quilômetros, né, menos de 2 horas, a gente está em Grão-Mogol. Muito bom. E hoje você tem como principais produtos de Grão-Mogol o cicloturismo, o enoturismo, ecoturismo. Para o mercado regional hoje, nosso principal atrativo é o enoturismo, o turismo de enoturismo, e complementarmente um pouco do turismo cultural, um pouco do turismo religioso, que busca ali no mercado regional. Nosso produto nacional é um produto de ecoturismo, né? Então, assim, o destaque são as pessoas que vão pedalar no território, as pessoas que vão fazer trekking. Tem uns trilhos de trekking impressionantes, com calçamento, trilhas feitas, né, na época da colonização ainda, né, construídas com mãos escravas. Então, com cantilharia, né, com calçamento em pedra no maior trecho de trilhas, e também a parte de observação de aves, né, que é o produto forte, a Botumirim, a nossa cidade vizinha, mas os turistas podem ficar em Grão-Mogol também, ficam em Botumirim, mas que vão observar principalmente a Rolinha do Planalto, mas tem uma diversidade muito grande de aves no território. E esse produto do ecoturismo que a gente tem reforçado muito, né? Inclusive pensando em estratégias, por exemplo, de fomento à sustentabilidade. Hoje a gente tem um projeto na cidade de neutralização de carbono na cadeia do turismo. A gente está trabalhando para Grão-Mogol, ser um dos primeiros destinos de carbono zero do Brasil. Então a gente tem feito um esforço muito grande de promover o destino como um destino, não só um destino de ecoturismo, mas um destino de ecoturismo consciente, sustentável, que promove ações climáticas no território. Então, é um destino muito conectado com essas estratégias, né? E que faz parte também do compromisso de inovação no território, né? A gente tem tentado implementar no território uma série de políticas inovadoras. A gente começou um projeto de fomento à gastronomia, né? A Cozinha do Garimpo, que foi um projeto super interessante. A gente tem trabalhado esse projeto hoje, que chama o Turismo Compensa, de neutralização do carbono. A gente tem trabalhado experiências, por exemplo, da Merenda de Minas, que é um produto que a gente vai lançar recentemente, é o nosso café colonial mineiro. Tem um projeto que chama Quintal de Minas, que é de fomento ao turismo de base comunitária, para que a gente envolva também as pequenas propriedades rurais nessa cadeia produtiva do turismo. Então, é um território de experimentação. A gente tem sempre procurado inovar as políticas públicas de turismo no território. Ítalo, se tocou num assunto que talvez a gente não tenha abordado ainda, que eu acho que é bem importante e a gente vem observando tanto nas práticas do destino turístico inteligente, como para iniciativa privada, mais nas políticas de ESG das grandes, né, das empresas, e a gente vem aí, o governo federal trabalhando muito essa questão da pauta da sustentabilidade. E você citou do carbono zero, né? Como que vocês estão estruturando isso, que eu acho que é bem bacana e também acho que é uma referência aí para outros municípios e destinos? Hoje a gente está trabalhando no município um projeto que chama o Turismo Compensa, para que a gente compense 100% das emissões de carbono na cadeia produtiva do turismo, do lado da oferta, né, que geralmente é o que todos os destinos buscam fazer, mas também do lado da demanda, que talvez seja a grande novidade. É um projeto que ainda está em implementação, né, a gente já tem vários parceiros importantes envolvidos, mas a gente está, por um lado, com a consultoria de uma auditoria ambiental, medindo o impacto, né, da emissão de carbono dos empreendimentos do turismo. E no nosso caso é mais fácil, porque a gente tem em torno de 30 empreendimentos do turismo na cidade. Então, a gente está contratando uma auditoria ambiental para medir o impacto de cada um desses empreendimentos, e a gente vai compensar anualmente e atualizar o cálculo todo ano, né? E aí certificar. Isso é o que então, o empresário faz essa compensação. Na verdade, a gente tem uma auditoria combinada com o Sebrae, aí essa auditoria é feita gratuitamente no empreendimento dele, e a gente vai fazer essa compensação da emissão do empreendimento dele em parceria com a cooperativa da agricultura familiar do destino. Então, o empresário não gasta nada para compensar, a gente só calcula... É o município que vai fazer a compensação. No município, a partir de um projeto de financiamento super interessante, que vem exatamente do lado da demanda. Os turistas que chegam à cidade, eles vão ser convidados a calcular sua pegada de carbono. Então, você chega na cidade, vai ter um totem no centro de atendimento ao turista, no hotel, no restaurante, do projeto Turismo Compensa, onde a gente convida a pessoa a calcular a sua pegada de carbono. Então, assim, Tatiana, você veio de onde? De Curitiba. Você veio de quê? De ônibus, de
avião até Montes Claros e de carro de Montes Claros para cá. Você vai ficar quantos dias na cidade? 3. Vai estar hospedado aonde? Em tal lugar. E aí a gente calculou sua pegada de carbono. Sua pegada de carbono foi de 0,17 toneladas. Deseja compensar? Aí você é convidado a compensar. E aí, se você fizer uma doação de R$12, você compensa 100% das suas emissões. Então, o turista é convidado a compensar também, porque o grande impacto das emissões do turismo geralmente são do transporte. Então, se a gente compensa só o empreendimento, a gente está ignorando a grande parte do impacto do turismo e das viagens, né, na cadeia de carbono. Então, o turista também é convidado a compensar. Então, a gente junta essas duas pontas e a gente já está avançando hoje no desenho do projeto para que a gente mensure 100% da presença de turistas, para que mesmo os turistas que não façam doação, a gente faz a compensação da emissão desse também. Então, a gente compensa 100%, sempre em parceria com a cooperativa dos agricultores familiares, para que o próprio agricultor receba o dinheiro no fundo e faça a plantio de mudas, recuperação de nascentes. Via um fundo para recuperação. Fundo municipal. Via um fundo municipal para recuperação ambiental. Que bacana, parabéns. Novidade mesmo, Nossa, hein? Parabéns, muito bacana, Ítalo. Estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, né? Como o Ítalo tem esse jeito muito técnico, se deixar, a gente vai ficar aqui conversando, perguntando, extraindo várias informações por muito tempo, né, Ítalo? Agradecer a quem está nos assistindo, a quem está nos ouvindo, dizer que Grão Mogol está à disposição, né, Ítalo, de vocês, para perguntas aí, quem quiser inserir nos comentários. Vou pedir para quem ainda não nos segue na página da Ansed Tour do YouTube, clica lá, curte a nossa página, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos Ansedcasts, né? E antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta, Ítalo. A gente falou bastante, né, desses desafios de iniciar, né, de começar um processo de desenvolvimento turístico. Hoje, no seu olhar como gestor, o que você considera ainda como um principal desafio para a cidade de Grão Mogol superar? Se você pudesse elencar um, pelo menos, assim, qual que seria o principal desafio hoje? Bom, acho que essa estratégia do turismo, assim, acho que assim, é sempre uma busca constante de apoio, né? Assim, você tem que angariar apoios o tempo inteiro, né? Não é só o apoio financeiro, é o apoio do prefeito, o apoio técnico, o apoio dos parceiros, é o apoio financeiro também. Então, é uma busca constante de parceiros, né? Acho que o grande desafio do secretário de turismo hoje é estar o tempo inteiro fazendo essas conexões, buscando parcerias, buscando boas referências, alguém que você pode trazer para te ajudar a resolver os desafios. E, ao mesmo tempo, executando, né, Ítalo? Eu falo, é a mesma pessoa que vem em Brasília, que articula, que faz as visitas e que está executando tudo lá na ponta também, né? Tem essa dificuldade. Mas é bom falar isso, porque talvez a gente pensando que a Ansed Tour pode ajudar exatamente esse espaço também, né? Então, assim, acho que talvez o grande desafio de cada um dos secretários hoje, a gente vive isso na pele, é fazer essas articulações possíveis, né? Assim, a Ansed Tour pode ser esse espaço de cooperação, esse espaço de articulação, onde a gente traz boas experiências, cooperações importantes, né? A gente finaliza hoje aqui alguns dias de reunião, e aí com 2 secretários presentes, parceiros, o secretário de Paraty, o secretário de Monte Verde, eu consegui trazer 2 soluções incríveis para os problemas que eu tinha lá, né? Com 2 conversas, com 2 parcerias. Então, assim, pensar essa cooperação entre os secretários talvez também seja um grande espaço de solução desse grande desafio, que é essa busca constante de parcerias para viabilizar o desenvolvimento do turismo nos territórios. Acho que é isso mesmo, então eu vejo a Ansed Tour muito com esse papel. Tem muito da nossa representatividade, nossa articulação, principalmente em Brasília, com o governo federal, outros órgãos, né, numa esfera federal, às vezes até regional, enfim. Mas eu acho que a nossa troca, nossa relação interna com os associados, com os demais secretários, porque às vezes independente do tamanho, para mim isso é muito claro, independente do tamanho do destino, o estágio de desenvolvimento desse destino, eu acho que sempre há uma troca, um conhecimento, algo que a gente possa conectar, ou uma solução, né, e que vice-versa. Então, esse ambiente que a gente tenha de rede, realmente, eu acho que é muito importante. Sim, com certeza. A Ansed Tour, ela funciona como um grande catalisador, né? Conectando aí, né, os secretários, conectando as boas práticas, até pensando nisso é que o Ansedcast nasceu, né, para que a gente tivesse esse lugar, esse repositório, né, o nosso canal digital,
onde um secretário possa procurar, poxa, eu queria saber o que Recife está fazendo, né? E entrar lá no nosso canal do YouTube e ter lá, né, um bate-papo com a secretária de Turismo de Recife, enfim. Então, o OnSEDcast ele foi pensado para essa conexão mesmo, né? Para a gente ter esse canal oficial de conexão, mas vocês têm toda a razão. A nossa principal riqueza é esse bate-papo, é essa conexão, igual você colocou, Ítalo, né? Em 15 minutos de conversa eu descobri que Monte Verde tem algo que pode me ajudar, um projeto que pode contribuir com o meu destino, e eu acho que esse é o nosso grande ganho. Então já fica o recado, secretários municipais de turismo que ainda não são associados à ANSEDTUR, a Meire, nossa secretária executiva, está à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, passar todas as informações. A força da nossa associação está conosco, enquanto destinos turísticos brasileiros, então estejam com a gente. Encerro o OnSEDcast agradecendo a participação de vocês conosco, por estarem até o final aqui conosco, nos assistindo e nos ouvindo, e não percam os próximos episódios e também os anteriores. Se não assistiram os anteriores, não percam a oportunidade, tá tudo no nosso canal do YouTube. Tatiana? Isso mesmo, e acho que também lembrar que a gente tem uma agenda extensa de eventos, né, em praticamente todos os eventos do setor, a ANSEDTUR está lá com base, com seus workshops, com stand, para fazer justamente essa parte de conexão. Então, acho que agradecer ao Ítalo, né, por essa aula, na verdade, com tantos cases, com tantas soluções, com tantos projetos, assim como essa iniciativa aí de governança, muito bacana, parabéns, Ítalo. Tenho certeza que os resultados já estão colhendo, mas virão muitos outros aí na sequência, num curto prazo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, é um prazer enorme participar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez, Ítalo, parabéns pelo seu trabalho, e obrigada a vocês que estiveram conosco até esse momento. Até a próxima.